Algo assustador está acontecendo. 3 profecias que antecedem a volta de Cristo. Imagine um mundo à beira do colapso. Guerras, crises financeiras e uma crescente frieza espiritual. O que muitos não sabem é que esses sinais foram previstos há milênios em profecias que ecoam até os dias de hoje. 3 profecias bíblicas que estão se cumprindo agora revelam que a volta de Jesus Cristo pode estar mais próxima do que nunca. E acredite, a maioria das pessoas sequer percebe o que está acontecendo. A primeira profecia que precisamos entender está relacionada ao avanço do socialismo global. Muitos podem não perceber, mas a cultura mundial tem caminhado rumo a um controle cada vez maior sobre a liberdade individual e a erradicação dos valores cristãos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 37, Jesus alerta: "Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem." Na época de Noé, a sociedade estava mergulhada na imoralidade, na violência e no abandono de Deus. O mesmo está acontecendo hoje. O socialismo moderno, sob a promessa de igualdade e justiça social, tem promovido a supressão das liberdades individuais e a perseguição dos valores cristãos. Karl Marx, o pai do socialismo, dizia que a religião é o ópio do povo, uma frase que ecoa até hoje nas políticas de governos autoritários ao redor do mundo. Em países como a China, cristãos são perseguidos e igrejas são fechadas. A fé em Deus é vista como um obstáculo para o controle absoluto do Estado. Outro sinal alarmante está no crescimento do materialismo e do hedonismo. As pessoas estão cada vez mais focadas no prazer imediato e nas conquistas terrenas, esquecendo-se dos valores espirituais. Como descrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, entretanto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. A sociedade de hoje reflete exatamente esse comportamento. O mais impressionante é que, mesmo diante de tantas evidências, muitos escolhem ignorar esses sinais, como Pedro alertou em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda?" Mas para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, fica claro que estamos vivendo tempos proféticos. A cultura está sendo moldada para rejeitar Deus e preparar o caminho para a ascensão do Anticristo. Isso não é uma mera coincidência. É a palavra de Deus se cumprindo diante de nossos olhos. Se você quer entender mais sobre essas profecias e se preparar para o que está por vir, continue assistindo. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente e pode transformar sua vida para sempre. Se tudo isso te parece forte, saiba que o que vem a seguir é ainda mais impactante. Estamos vendo sinais que apontam diretamente para os eventos descritos nas Escrituras. Mas existe um aspecto que poucos falam: a manipulação da verdade para afastar as pessoas de Deus. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficiência de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Essa passagem é crucial para entendermos o cenário atual. Vivemos em uma era onde a verdade é constantemente distorcida, e muitos não percebem que isso é parte de um plano espiritual maior. A relativização moral, a destruição dos valores cristãos e a exaltação do ego humano são estratégias para preparar a sociedade para aceitar a mentira final que acompanhará a chegada do Anticristo. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." O diabo sempre trabalhou para confundir e desviar os filhos de Deus. Ele usa a mídia, a política
e até movimentos sociais para promover valores contrários ao Evangelho, disfarçados de progresso e liberdade. Mas, na realidade, isso é uma estratégia para enfraquecer a fé e preparar o mundo para aceitar o engano global. Se observarmos o cenário mundial, veremos que há uma crescente intolerância contra os princípios cristãos. Aqueles que defendem a verdade bíblica são rotulados como intolerantes ou radicais. Isso não é coincidência. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo já alertava: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estamos vivendo exatamente isso. A sociedade rejeita a verdade divina e se apega a narrativas que confortam o pecado. Mas o mais perigoso é que essa rejeição pavimenta o caminho para a aceitação do reino das trevas. E se eu te dissesse que tudo isso é parte de um plano espiritual para endurecer os corações? A batalha que enfrentamos não é apenas cultural ou ideológica, é espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A pergunta que fica é: você está atento a esses sinais? Ou está sendo levado pela correnteza da mentira que domina o mundo? Continue conosco, porque nos próximos tópicos vamos mergulhar ainda mais fundo nessa realidade profética. A segunda profecia que precisamos analisar envolve a perseguição crescente contra a igreja e a rejeição aberta dos valores cristãos. Isso não é algo novo, mas a escala e a intensidade com que está acontecendo hoje são alarmantes e se encaixam perfeitamente no que a Bíblia nos advertiu há séculos. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus alertou: então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa palavra é dura, mas essencial para compreendermos o tempo em que vivemos. Cristãos ao redor do mundo enfrentam perseguições brutais, mas mesmo nos países livres, há uma pressão constante para que a fé seja silenciada ou distorcida. Relatórios de organizações como a Portas Abertas mostram que a perseguição aos cristãos bate recordes históricos ano após ano. Igrejas são fechadas, cultos interrompidos, e cristãos são presos ou mortos apenas por seguirem a Jesus. Mas a perseguição não é apenas física, ela é cultural, social e ideológica. A mídia ridiculariza os valores bíblicos, a educação promove ideologias contrárias à fé, e a sociedade celebra comportamentos que a palavra de Deus condena. Em João, capítulo 15, versículo 18, Jesus já nos avisava: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Isso acontece porque o mundo rejeita a luz de Cristo. A cultura atual exalta o relativismo moral e a busca incessante pelo prazer, enquanto demoniza a santidade e a submissão a Deus. Isso é parte do espírito do anticristo que já opera no mundo, preparando as nações para a apostasia global profetizada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa rejeição da fé não é acidental, é um movimento orquestrado pelas forças espirituais das trevas para enfraquecer a igreja e afastar as pessoas da verdade. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, lemos: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Cristo. A perseguição é um sinal claro de que estamos nos últimos dias. Mas longe de nos abalar, isso deve fortalecer a nossa fé, porque Jesus prometeu que, apesar das tribulações, Ele estaria conosco até o fim. Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Estamos vivendo tempos proféticos, e a perseguição é apenas uma confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira e está se cumprindo.
A grande questão é: estamos preparados para permanecer firmes mesmo quando isso custar tudo? Nos próximos tópicos, vamos explorar ainda mais os sinais que indicam a iminente volta de Cristo e como podemos nos preparar espiritualmente para os desafios que estão por vir. Agora que já vimos a perseguição crescente contra a igreja, é hora de refletir. Você está preparado para enfrentar esses tempos difíceis? Ou será que sua fé está sendo enfraquecida sem que você perceba? Jesus nos chamou para vigiar e estar atentos aos sinais. Mas muitos, infelizmente, vivem distraídos, como se nada estivesse acontecendo. Em Marcos, capítulo 13, versículo 33, Jesus adverte: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essa exortação é crucial, porque a distração espiritual é uma das maiores armas do inimigo. Ele quer que você se acomode, que se conforme com o mundo, para que, quando o dia mau chegar, você esteja despreparado. Pare e pense. Como está a sua vida de oração? Você busca a presença de Deus diariamente ou só se volta a Ele quando enfrenta problemas? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, lemos: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa vigilância espiritual não é opcional. É essencial para permanecer firme na fé. O mundo está se tornando cada vez mais hostil aos cristãos, e isso só vai se intensificar. A questão é: você está disposto a ser luz em meio às trevas, mesmo que isso te custe rejeição, perseguição ou até a própria vida? Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A armadura de Deus é o que nos sustenta. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Sem isso, seremos facilmente arrastados pela correnteza do pecado e da apostasia. E se você acha que isso é exagero, olhe ao redor. Quantos já abandonaram a fé? Quantos trocaram a verdade de Deus pelas filosofias do mundo? Isso já foi profetizado. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso está acontecendo agora. Muitos estão com o coração endurecido, cegos para os sinais proféticos, vivendo como se Cristo não fosse voltar. Mas ele virá, e a sua vinda será repentina, como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Então, eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo? Ou estaria apegado às coisas deste mundo? Essa é a hora de despertar, de abandonar o pecado, buscar santidade e viver cada dia como se fosse o último. Porque, de fato, estamos mais próximos da volta de Cristo do que jamais estivemos. E essa é a maior esperança que podemos ter. No próximo tópico, vamos mergulhar ainda mais fundo e entender como a última das profecias está se alinhando para o cumprimento final das Escrituras. Chegamos ao ponto mais crítico de todas essas profecias. A apostasia marca o início da volta de Cristo. Tudo o que estamos vendo, a perseguição à igreja, a apostasia crescente e a manipulação da verdade, converge para um evento que será o ápice da história da humanidade. A segunda vinda de Jesus não é uma metáfora ou um símbolo. É uma promessa real, registrada em diversas passagens bíblicas e que se cumprirá no tempo determinado por Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus declara: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Essa declaração é direta e poderosa. Cristo voltará para buscar a sua igreja, julgar as nações e estabelecer o seu reino eterno. Mas antes disso, a palavra nos alerta que tempos difíceis virão, e muitos não estarão preparados. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Essa passagem revela que a volta de Jesus será inesperada para aqueles que não vigiam. O mundo estará distraído, vivendo sob uma falsa sensação de segurança, mas de repente, o juízo virá. Por isso, é essencial que os cristãos estejam atentos e perseverem na fé, mesmo diante das tribulações. Jesus também advertiu em Mateus, capítulo 24, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso significa que não haverá avisos ou sinais óbvios no último instante. Os sinais já estão acontecendo agora, e quem tem discernimento espiritual consegue perceber. Mas a volta de Cristo não é motivo de medo para os que creem, é a nossa maior esperança. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo escreve: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa promessa é maravilhosa. Os que perseverarem na fé serão transformados, ressuscitarão para a vida eterna e reinarão com Cristo. Todas as lágrimas serão enxugadas, toda dor cessará e viveremos na plenitude da presença de Deus para sempre. Apocalipse 21:4. Portanto, não se abale com as tribulações do presente. Elas são temporárias e fazem parte do cumprimento das profecias. O que importa é manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Porque quando ele voltar, toda a criação verá que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos próximos tópicos, vamos refletir sobre o que os teólogos contemporâneos dizem a respeito desses tempos e como podemos nos preparar espiritualmente para a volta de Cristo. Depois de analisarmos essas profecias e a realidade que nos cerca, sinto o peso da responsabilidade de te chamar à vigilância e à santidade. O que acabamos de refletir não é teoria ou especulação. É a palavra viva de Deus se cumprindo diante de nós. Cada perseguição, cada movimento contra os princípios bíblicos, cada coração endurecido é um lembrete de que estamos mais próximos da volta de Cristo do que jamais estivemos. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não podemos mais viver como se tivéssemos tempo de sobra. Os sinais estão aí, e Deus nos chama para uma decisão urgente. Se você se sente longe de Deus, esse é o momento de voltar. Em Joel, capítulo 2, versículo 12, o Senhor diz: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. A volta para Deus precisa ser genuína, com arrependimento sincero e sede por santidade. Mas não é só isso. Também somos chamados a ser atalaias. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, Deus diz: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe a anunciarás da minha parte. Se entendemos os tempos, precisamos avisar os outros, pregar a verdade com amor e coragem, sem nos calarmos diante da oposição. E para aqueles que já estão firmes, a palavra é perseverança. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus nos adverte: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. As lutas vão aumentar, o mundo vai tentar te enfraquecer, mas quem permanece fiel até o fim será salvo. Mateus 24:13. Minha oração é que você não termine esse vídeo apenas informado, mas transformado. Que o Espírito Santo acenda um fogo no seu coração, te levando a buscar mais a Deus, a viver o Evangelho com ousadia e a esperar com alegria a volta gloriosa de Jesus. Esse é o tempo da preparação. Não adie sua decisão. Cristo está voltando, e Ele virá buscar uma noiva pura, santa e pronta para encontrá-lo. Conclusão. Depois de tudo o que vimos, fica claro que estamos vivendo tempos proféticos. As Escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e a volta de Cristo se aproxima.
Mas a grande questão é: como devemos viver nesse cenário? Como nos preparar para encontrar o Senhor? Os teólogos brasileiros mais respeitados, como Augustus Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, alertam para a importância de voltarmos à palavra e vivermos uma fé autêntica. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, destaca que a Igreja precisa resgatar a centralidade das Escrituras e viver com integridade, sem se conformar com o mundo. Ele cita Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Augustus Nicodemos reforça que a vigilância e a santidade são essenciais. Ele sempre lembra que a fé cristã não é apenas sobre esperar a volta de Cristo, mas sobre viver para Ele a cada dia. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Além disso, esses teólogos enfatizam a necessidade de comunhão e serviço. Não fomos chamados para viver isolados, mas para edificar uns aos outros. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo escreve: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Outro ponto fundamental é o arrependimento genuíno. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro exorta: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, mas uma decisão de abandonar o pecado e buscar a santidade com sinceridade. Precisamos também fortalecer a nossa vida de oração. Jesus, no Getsêmani, disse aos discípulos em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos conecta com Deus, fortalece o espírito e nos dá discernimento para enfrentar as batalhas espirituais que se intensificam nesses últimos tempos. A evangelização é outra missão inegociável. Cristo nos ordenou em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se sabemos que os sinais estão se cumprindo e que o tempo é curto, não podemos nos calar. Precisamos anunciar a mensagem da cruz com coragem e amor, para que mais pessoas sejam salvas. Portanto, se você está vendo os sinais e sente que Deus está te despertando, não ignore esse chamado. É hora de buscar mais a presença dele, fortalecer sua fé e ser luz em meio às trevas. Lembre-se do que Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a nossa esperança. Cristo já venceu, e sua volta será a vitória final. Por isso, permaneça firme, pregue o Evangelho e viva de maneira digna da sua vocação. Se você deseja continuar crescendo espiritualmente e entender ainda mais sobre as profecias, inscreva-se no canal em Cristo Jesus. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas despertem para a verdade. Cristo está voltando. A pergunta é: você está pronto para encontrá-lo?